Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma decisão liminar da Justiça suspendeu a cobrança por bagagens em voos no Brasil. E o volume sacado de recursos de contas inativas do FGTS surpreendeu o governo no primeiro fim de semana de possibilidade de efetuar esses saques. Você confere os detalhes com a gente agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Olha, a gente lembra que no fim de semana teve toda aquela corrida às agências da Caixa. Quem já podia ali, de acordo com o calendário, sacar os recursos da conta inativa do FGTS. E aí, muitas pessoas correram. E o volume de dinheiro sacado surpreendeu. Somente no primeiro dia ali a movimentação foi super intensa. Hoje o presidente da Caixa Econômica Federal teve uma conversa até agora há pouco aqui no Palácio do Planalto com o presidente da República, Michel Temer. E quem tem os detalhes desta conversa e também sobre o que disse o presidente da Caixa depois à imprensa é Pedro Henrique Moreira, que está aqui ao meu lado. Foi um volume aí que realmente surpreendeu, né, Pedro? Principalmente no primeiro dia. Boa noite. Isso mesmo, Rosiane. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha nos corredores do poder. O presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, ele falou há poucos instantes mesmo. Ele se reuniu com o presidente Michel Temer para apresentar esses dados e depois conversou com os jornalistas. Ele conseguiu consolidar aí os saques, né, feitos no primeiro dia 10 de março, sexta-feira passada. Ele disse que os saques de sábado e desta segunda-feira ainda vão ser processados essa noite e essa informação vai ser divulgada amanhã. Mas na sexta-feira, no primeiro dia, foram 4 bilhões de reais sacados das contas do FGTS, sendo que referentes a essas contas inativas que tratam aí essa medida provisória do governo, né, de quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015, o montante chegou a 3 bilhões 260 milhões de reais. Foram 1 milhão e 900 mil trabalhadores que procuraram as agências da Caixa só na sexta-feira, Rosiane. E isso é quase 50% do esperado em saques nessa primeira etapa do calendário, que pode sacar aí quem faz aniversário em janeiro e fevereiro. Quanto a sábado, o que o presidente da Caixa divulgou foi o número de atendimentos. Ele não tem volume sacado, mas foram 530 mil atendimentos nas 1.400 agências da Caixa que abriram no sábado. E ele também lembrou que nesse sábado 20 mil empregados da Caixa trabalharam aí atendendo esses trabalhadores, Rosiane. E esse calendário, Pedro, com as agências funcionando aos sábados, ele vai ser estendido, né? À medida que forem sendo incluídas aí as pessoas com outras datas de aniversário, porque os saques vão ao longo do semestre. É isso. A estratégia da Caixa é o quê? É sempre no primeiro sábado, depois do início do calendário, abrir as agências, né, para atender esses trabalhadores especificamente. Só que aí a gente tem uma particularidade do próximo sábado, porque o calendário começa no dia 10 de abril, calendário para quem faz aniversário em março, abril e maio. Só que aí o próximo sábado, seria dia 15, é o feriado da Semana Santa e as agências da Caixa não vão abrir. E aí o presidente da Caixa disse que eles estudam aí uma outra estratégia para atender esses trabalhadores, especificamente agora em abril. Já nos outros meses, maio, junho e julho, aí sim as agências da Caixa vão abrir no sábado, sempre no sábado posterior ao início do calendário. Rosiane. Obrigada, Pedro Henrique Moreira, falando aí sobre esses saques no FGTS. E agora um bastidor para vocês. O Pedro está aqui ao meu lado, ele também com certeza acompanhou isso aqui pelos corredores do Palácio do Planalto. O clima hoje entre os governistas, né, entre representantes do governo, foi de comemoração em relação a esse resultado, porque o número surpreendeu, mas para o governo surpreendeu positivamente. Por quê? Porque isso pode significar aí uma injeção de dinheiro na economia brasileira. E a pauta econômica é a prioridade do governo e a retomada do crescimento. Então eu conversei com alguns interlocutores do governo aqui no Palácio do Planalto e no entendimento aqui do Planalto é que
Com essa injeção de recursos do dinheiro das contas inativas do FGTS e também considerando ali aquelas novas faixas para financiamento de imóveis, uso de FGTS inclusive, isso vai poder inclusive ter uma contribuição em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, principalmente a partir do segundo semestre, porque aí isso daria diretamente sim o resultado não só daquelas pessoas que estão aproveitando para resolver, para pagar dívidas, sacar esse dinheiro. A gente vê com o tanto que as pessoas de fato estavam correndo, né? Estão precisando desse volume de recursos que elas tinham em conta parada. Então, assim, estão correndo muitas delas para pagar dívidas, mas muitas já vão poder aproveitar, quitadas as dívidas, vão poder aproveitar e retomar de alguma forma o grau de consumo. Então, essa é a aposta que é feita aqui no Palácio do Planalto e por isso o tom de otimismo. Hoje, a expressão que eu mais ouvi aqui foi de que a decisão, internamente, a análise interna aqui, foi de que a decisão de autorizar essa liberação dos recursos do FGTS das contas inativas foi acertada porque está surtindo o efeito que era esperado dentro do Palácio do Planalto e aí agora esperar o resultado disso em relação aos números da economia. A gente continua aí com essa prestação de serviços agora, mais uma vez, em torno daquele imbróglio, aquela celeuma que está a cobrança ou não cobrança por bagagens em voos nacionais. A gente lembra que o prazo estava programado para a partir de amanhã valerem as novas normas, mas aí agora à tarde houve uma decisão na Justiça em primeira instância que suspendeu liminarmente o pagamento, essa cobrança. Quem vai contar, explicar para a gente então em que pé está essa situação, cobra ou não cobra, de onde veio essa decisão liminar da Justiça, é Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, esse assunto aí gerou muita polêmica, mas hoje a Justiça Federal em São Paulo derrubou a norma da ANAC que autoriza as companhias aéreas a cobrarem pelo despacho de bagagens. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal contra as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil que permitiriam a cobrança a partir de amanhã. Na ação, o MPF argumentou que a cobrança fere os direitos do consumidor e deve piorar os serviços mais baratos prestados pelas empresas. Atualmente, os passageiros têm direito de despachar itens com até 23 quilos em voos nacionais e 2 volumes de até 32 quilos cada em viagens internacionais sem pagar taxas extras. Na cabine, os consumidores podem levar bagagem que não ultrapassem 5 quilos. Pela nova regra da ANAC, o valor pago pela passagem incluiria apenas a franquia da bagagem de mão de 10 quilos. Ainda segundo o Ministério Público, a ANAC fez a mudança sem analisar a estrutura do mercado brasileiro e nem o impacto da medida sobre os passageiros com menor poder aquisitivo. Além disso, uma perícia realizada pelo órgão teria concluído que o objetivo das novas regras é aumentar o lucro das empresas, reduzir a qualidade dos serviços mais baratos e aperfeiçoar os pacotes mais caros para estimular os consumidores a comprá-los, viu, Rosiane? Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, em relação a este assunto, agora há pouco, inclusive, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, voltou a divulgar notas sobre o tema. A gente lembra que a OAB criticou com muita veemência essa decisão de cobrança das bagagens em voos nacionais e Cláudio Lamáquia, na nota, voltou a falar que essa cobrança é ilegal. A OAB que recorreu também à Justiça, né, para poder tentar evitar esta cobrança em bagagens nos voos brasileiros. A gente continua ainda nessa linha de prestação de serviços para trazer informações para você agora. Marcelo Brandão, diretamente da redação da Agência Brasil, ele que vai falar sobre Bolsa Família, ProUni e até sobre novas eleições. Teve eleição, Marcelo? Como assim teve eleição? Eu sei que você, nesse fim de semana inclusive, né? Eu sei que você vai contar os detalhes para a gente, mas começa por Bolsa Família aí, porque é uma prestação de serviço importante. Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Corredores do Poder, na Rádio Nacional e na TV Brasil. Agência Brasil na cabeça, né? O Viva Agência Brasil. Bom, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Social e Agrário, Osmar Terra, informou hoje que o governo vai lançar, no fim deste mês, um pacote de medidas de inclusão produtiva para os beneficiários do Bolsa Família. Entre as iniciativas está manter o benefício por até 2 anos para quem conseguir emprego com carteira de trabalho assinada. O ministro entende que uma pessoa que conseguiu um emprego formal deve ser, segundo ele, incentivada e não punida com a perda do Bolsa Família. A ideia é estimular que mais pessoas trabalhando com carteira assinada
ou seja, que mais pessoas trabalhem com carteira assinada, perdão. Osmar Terra entende que o Bolsa Família atualmente incentiva a informalidade, porque as pessoas não querem assinar a carteira de trabalho para não perder o benefício. E o governo estuda, inclusive, estabelecer uma linha de corte da remuneração. A princípio, a ideia é que o beneficiário que receba até 4 ou 5 salários mínimos em seu emprego de carteira assinada continue recebendo o Bolsa Família. Vamos mudar um pouco de assunto, falar de educação, porque os candidatos que estão na lista de espera do ProUni têm hoje e amanhã para levar a documentação solicitada às instituições de ensino superior. O candidato que estiver na lista de espera deve apresentar à instituição os documentos que comprovem as informações que ele prestou na ficha de inscrição. O resultado da lista de espera está disponível desde sexta-feira e pode ser consultado nas próprias instituições. A documentação necessária pode ser verificada no site do ProUni. Estamos vendo na tela aí, o site do ProUni, site prouni.mec.gov.br/documentação. E agora o último assunto desse pacote aí da minha primeira participação no programa é que os eleitores de 6 municípios do Rio Grande do Sul, 3 de Minas Gerais, 1 do Amapá e 1 de Mato Grosso tiveram que voltar às urnas ontem para escolher os prefeitos. Nesses 11 locais, as eleições de outubro do ano passado foram anuladas porque os candidatos com maior votação não obtiveram registro de candidatura. Eles apelaram na justiça e conseguiram manter os nomes nas urnas, mas depois tiveram os recursos negados pelo Tribunal Superior Eleitoral e não puderam assumir a prefeitura. A reforma eleitoral de 2015 incluiu previsão de novas eleições nesses casos. A mini corrida eleitoral de ontem levou candidatos de 8 partidos à vitória. Foi bem distribuído aí ontem, né? Então, PT, PDT e PMDB foram os únicos partidos que conseguiram eleger 2 candidatos. Os outros partidos com prefeitos eleitos foram PTB, Solidariedade, Democratas, PP e PPS. Com exceção de Gravataí, no Rio Grande do Sul, um município de 186 mil habitantes, todas as outras 10 cidades são pequenas, com média de 7 mil habitantes. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. Por falar em eleições, hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, participou de um evento em São Paulo e fez declarações, inclusive, sobre aquele processo da chapa Dilma Temer, aquele processo que apura suspeitas de irregularidade na chapa Dilma Temer em 2014. Vanessa Casalino fala com a gente diretamente de São Paulo porque ela tem informações sobre essas declarações. Boa noite, Vanessa. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite para todos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, Gilmar Mendes, esteve hoje em São Paulo para o lançamento de uma campanha de incentivo à biometria. E, claro, falou aos jornalistas sobre o processo de cassação da chapa Dilma Temer, que está no TSE. Gilmar Mendes disse que quando o tribunal for julgar o caso, vai considerar o momento político do país, já que, abre aspas, os juízes não são de Marte, fecha aspas, e que, em tese, quem não tiver a responsabilidade comprovada não vai perder a elegibilidade. Gilmar Mendes voltou a ser questionado sobre outro tema polêmico, a afirmação feita por ele de que o chamado Caixa 2 de campanha, aquelas doações feitas fora da contabilidade oficial, tem de ser desmistificado. Hoje, Mendes disse que mesmo o Caixa 1, aquele oficial que é declarado à Justiça, também pode ser ilegal. Os políticos, em geral, quando são apontados nessa situação, eles dizem está tudo registrado na Justiça Eleitoral. Claro que a Justiça Eleitoral recebeu a doação, recebeu o registro da doação e fez o registro, então somente isso. Agora, essa doação é indene de investigação? Nós estamos dizendo não, claro que não. Não, é passível de ser investigada. Se havia outros propósitos, se havia outros móveis, se havia outras intenções, se de fato se cogitava de repassar recursos a candidatos nesse contexto, inclusive de favorecimento, de vantagem ilícita, de prática de ato de ofício, podemos enquadrar isso como corrupção. Gilmar Mendes esclareceu ainda que há confusão em torno dos termos Caixa 2 e corrupção e que há casos de Caixa 2 em que a doação é escondida, mas não é ilegal, porque não havia o intuito de vantagem indevida, Rosiane. Vanessa, eu sei que você acompanhou um outro assunto também de pauta jurídica e foi em relação àquela investigação da Lava Jato, né? Porque o juiz Sérgio Moro hoje tomou novos depoimentos. Um dos focos justamente de apuração é em relação à Caixa 2, foi alvo de declarações também. Quem que Sérgio Moro ouviu hoje?
Então, Rosinha, prestaram depoimento hoje aqui em São Paulo por videoconferência ao juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o empresário Emílio Odebrecht, já condenado na Lava Jato. O ministro Cardoso falou por cerca de 20 minutos e disse que a prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais é histórica e recorrente no Brasil, fruto de um sistema político anacrônico. Segundo o ex-ministro, o Caixa 2 não está necessariamente associado a ato de corrupção ou lavagem de dinheiro. Já o empresário Emílio Odebrecht, dono do Grupo Odebrecht e pai do ex-presidente Marcelo Odebrecht, foi ouvido como testemunha de defesa do filho. Marcelo está preso há mais de 2 anos e é acusado de destinar propinas ao ex-ministro Antônio Palocci para conseguir contratos na Petrobras. Segundo o advogado de Palocci, José Roberto Batocchio, no depoimento, Emílio afirmou jamais ter ouvido dizer que o chamado italiano fosse o ex-ministro Palocci. Italiano seria o apelido dado a Palocci em listas de pagamentos de propinas da empreiteira. Batocchio disse ainda que nada se aprovou que incriminasse Palocci, que está preso desde setembro do ano passado. Segundo a Justiça do Paraná, o depoimento de Emílio Odebrecht vai ser mantido sob sigilo. A gente vê, né, Rosiane, esse entendimento de Caixa 2 entre Cardoso e Gilmar Mendes muito parecido, né, Rosiane? Olha, e por falar em Antônio Palocci, a gente lembra o seguinte: amanhã faz 11 anos daquela declaração inicial do caseiro Francenildo Costa, que na época informou que o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, frequentava aquela mansão no Lago Sul, onde havia suspeitas de reuniões escusas. Isso vai fazer 11 anos amanhã. E por que eu estou tocando neste assunto? Porque eu fui atrás do caseiro Francenildo Costa para saber, passados todos esses anos, o que aconteceu com o Francenildo. Lembra que depois da revelação dele na CPI, contradizendo o que afirmava Palocci à época, ele teve o sigilo bancário quebrado ilegalmente? Pois então, o que é que aconteceu a partir daí? Francenildo Costa participa hoje do Conversa com Rosiane Kennedy, o meu programa que vai ao ar às 9h30 da noite aqui na TV Brasil. Então você vai poder conferir a íntegra da conversa às 9h30 da noite, na Segunda Opinião aqui na TV Brasil. Mas já para você saber um pouquinho do que Francenildo Costa me contou, eu separei um trecho aí do que ele falou com a gente. E Francenildo, que ficou famoso ali pela derrubada de Antônio Palocci, disse que essa era uma fama que ele não gostaria de ter, não. Você ficou conhecido como o caseiro que derrubou o ministro da Fazenda. Você preferia ser lembrado como? Eu preferia para mim ser, tipo assim, ser o caseiro que foi lá e falou a verdade, revelou. Até a gente da própria minha família achou que eu tinha recebido dinheiro para poder falar. É mesmo? Se arrepende? Faria de novo? Eu não me arrependo, não. Eu ia lá, faria de novo, entendeu? Mas essa quebra do sigilo aí que me rebaixou demais, entendeu? Foi... não, só quer se aparecer, só quer ser famoso, não sei o quê. Ele é um ministro, ele é poderoso. Aí eu fui tratado como um Zé Ninguém, né? Então, hoje, no Conversa com Rosiane Kennedy, 9h30 da noite, aqui na TV Brasil, eu converso com Francenildo Costa. No próximo bloco, você vai conferir com a gente, aqui nos Corredores do Poder, informações sobre os debates a respeito da reforma da Previdência. Eu volto já. Olá, estamos de volta e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. Um dos temas em debate esta semana é a reforma da Previdência. E a gente vai ter informações sobre este assunto, sobre a agenda deste debate da reforma na Comissão Especial com Marcelo Brandão, diretamente na redação da Agência Brasil. Isso mesmo, Rosiane. O prazo para apresentação de emendas ao texto da reforma da Previdência deve terminar amanhã, dependendo da realização da sessão plenária da Câmara. Até agora já foram apresentadas 57 emendas para modificar a PEC da reforma da Previdência. Uma emenda precisa da assinatura, ou seja, do apoio formal de pelo menos 171 deputados para ser apresentada. E a Comissão Especial da Reforma da Previdência vai começar os trabalhos promovendo um seminário internacional para debater as mudanças na Seguridade Social. O encontro terá participação
participação de especialistas nacionais e estrangeiros e vai servir para debater como outros países têm tratado a questão previdenciária. O seminário será nesta terça-feira, a partir das 14h. Rosiane. Ô Marcelo, agora em relação a este assunto, tamanha a importância, né, do tema, eu sei que a Agência Brasil não ficou esperando só o seminário, não. Desde dezembro, vocês fazem várias reportagens especiais sobre a Previdência e uma delas trata justamente sobre como é esse sistema previdenciário em outros países. E eu sei também que você destacou alguns para nos contar como que funciona esse sistema. Exato, Rosiane. Essa matéria está no site da Agência Brasil, já foi feita há algum tempo, foi feita em dezembro e está disponível, você pode acessar. E alguns que a gente destaca, né, que está na matéria, que a gente destaca agora no programa, é a Dinamarca. A Dinamarca ela combina benefícios pagos pelo Estado com sistemas de previdência obrigatórios entre empresas e funcionários no setor privado. Lá, a idade mínima da aposentadoria básica crescerá de 65 anos para 67 anos entre 2024 e 2027. Ao ritmo de 6 meses por ano. Depois disso, vai se basear nos índices de longevidade da população. Vale citar que o sistema de aposentadoria da Dinamarca é considerado por especialistas como um dos melhores do mundo. Já na Grécia, a idade da aposentadoria das mulheres foi aumentada de 60 para 65 anos, entre 2011 e 2013. Em 2012, ficou estabelecido que a idade vai aumentar de 65 para 67 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E a partir de 2020, terá relação com a expectativa de vida. E nos Estados Unidos, em 2015, a idade de aposentadoria subiu 2 meses ao ano até alcançar 67 anos. É possível, no entanto, antecipar a aposentadoria para os 62 anos, mas com desconto do valor a ser recebido, ou ainda adiar até os 70 anos e ter um acréscimo no benefício. Rosiane. Obrigada, Marcelo. A gente lembra que você, lá no site da agência, agenciabrasil.abc.com.br, você pode ter informações sobre esse sistema em outros países. A agência levantou, por exemplo, dados sobre como funciona a Previdência no Japão, na Espanha, na Colômbia, na Argentina, em Portugal, está tudo lá. Acesse o site e daqui a pouquinho eu vou colocar o link também no meu Twitter, @RosianeKennedy. Agora a gente vai conferir novamente informações no estúdio da Rádio Nacional com Jéssica Gonçalves, que tem aí a notícia sobre a volta ao trabalho do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Jéssica. Pois é, Rosiane, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, voltou hoje ao trabalho depois de ficar 21 dias de atestado médico. Padilha passou por cirurgia na próstata e ficou internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, entre os dias 20 de fevereiro e 8 de março. A alta do ministro foi antecipada pela equipe médica porque, segundo os profissionais, ele apresentou excelente recuperação. Padilha se reuniu hoje com a equipe de assessores e também participou das articulações do governo federal na definição de medidas de combate ao crime organizado no Brasil. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E neste momento, inclusive, o ministro está reunido com líderes da base governista da Câmara e do Senado, justamente para poder discutir a pauta de votações no Congresso Nacional. Uma das prioridades é a reforma da Previdência. Mas Mariana Jungmann está aqui ao meu lado para contar se existe aí também na base, pelo que você conversou no Congresso, Mariana, um certo receio sobre aquela expectativa da divulgação da lista do Janot, se isso pode impactar em relação à pauta de votações. Boa noite. Boa noite. Rosiane, Brasília toda tem uma grande expectativa em relação ao anúncio dessa lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e aí eu fui conversar hoje com o pessoal da base e da oposição. Na base aliada, o discurso é de que isso não deve interferir nos trabalhos no Congresso, que a pauta deve ser tocada, há uma urgência em se instalar as comissões permanentes das duas casas para garantir aí pauta para os plenários e para tocar o barco e as pautas necessárias e mais importantes. A ideia é não parar os trabalhos. Mas a oposição, por exemplo, o líder do PT, o deputado Zaratini, conversou comigo hoje e disse que, não tem isso não. Dependendo de quem forem os parlamentares envolvidos e quantos parlamentares envolvidos, isso pode sim paralisar os trabalhos no Congresso e também paralisar as pautas do governo no Congresso se tiverem muitos ministros envolvidos aí nessa lista do Janot. Uma sinalização aí da oposição, né, Mariana, de que realmente eles estão dispostos a fazer todo aquele trabalho regimental de obstrução, de pauta, a depender do que vai sair, mas a expectativa da lista continua. Gente, hoje
Agora a gente lembra, segunda-feira, toda segunda-feira na TV Brasil é dia de Segunda Opinião. E logo depois do Conversa com Rosiane Kennedy, às 10 horas da noite tem Diálogo Brasil. Hoje, o tema que vai ser abordado lá num debate é a respeito de desigualdade de gênero e raça. E aí vão ser ouvidos aí, vão participar do debate a especialista em políticas públicas e gestão governamental do IPEA, Marcela Torres Rezende, e a ex-secretária de Políticas para a Igualdade Racial do Distrito Federal, Vera Lúcia Santana Araújo. Acompanhe um trechinho aí desse tom do debate no Diálogo Brasil. Bom, a gente pode atribuir a manutenção aí desse fenômeno ao fato de a nossa sociedade ainda estar muito pautada pelo machismo, pelo sexismo, né? É uma questão eminentemente cultural. Não tem nenhum motivo técnico que justificaria, né, que justifique mulheres receberem menos que homens. Ou a sociedade brasileira, o Estado brasileiro assumem a responsabilidade de pôr fim a esse fosso muito grande que divide radicalmente o país e promove a inclusão, promove e assegura as igualdades, ou a gente ainda vai ter muitos meses, muitos marços pela frente, com uma pauta que não vai diferir muito da que hoje a gente está enfrentando, com números que não vão ser muito distintos dos que hoje a gente se debruça. Por quê? Você tem uma resistência cultural, mas uma cultura que foi promovida. Então, essa cultura, ela precisa ser desconstituída, ela precisa ser desconfigurada. O debate você acompanha às 10 horas da noite aqui na TV Brasil. Com essas informações, a gente encerra nos Corredores do Poder hoje. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Rosiane. Até amanhã.